Japão, década de 50. Em uma noite muito especial, algo mágico aconteceu. Um jovem casal realizou o ritual do amor. O hashi cantou e foi o início de tudo. Talvez você ainda não o reconheça, mas ele está aí. O jovem Shigeru Miyamoto participa da competição mais importante da sua vida. A corrida foi disputadíssima, mas o pequeno Shigeru estava determinado a alcançar o seu objetivo a qualquer custo, e assim o fez. E sem essa vitória, esse vídeo não seria possível. Sejam bem-vindos ao primeiro longa-metragem do canal Aperte Start. Garanta sua pipoca, organize a louça na pia ou se prepare no banheiro, porque onde quer que você esteja, a aventura começa agora. Zelda Especial, o choro selvagem do reino. E aí, topzeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed. Seguinte, chegou o dia do vídeo com mais de 1 hora de duração. Algo que eu sempre quis fazer aqui e teria que ser com um assunto muito especial. E esse assunto é a franquia Zelda, especialmente The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Será que vai ser o jogo do ano? Será que é apenas uma DLC de Breath of the Wild? Será que é um jogo perfeito? E será que ele vale os $70 que a Nintendo está cobrando por ele? Essas e tantas outras perguntas serão respondidas hoje. Mas lembre-se, aqui é o Aperte Start, o que significa que não tem deslumbramento e nem passagem de pano. O que significa que tem muitos trocadilhos ruins, ironia, sarcasmo e acidez acentuada. Tem analogias insanas e talvez tenha até um barulhinho de gases fujões no final, porque aqui o espírito de quinta série não morre nunca. Mas muito além disso, tem a visão sincera de um cara muito simples, apaixonado por videogames, que elogia as coisas boas e critica as coisas ruins. Um cara que é 100% pró-consumidor e que vai expor as virtudes e defeitos sem babação de ovo. Esse é um vídeo no formato clássico do Aperte Start. Falo sobre as origens, bastidores, como as coisas foram feitas, sobre a evolução, sobre a experiência de como é jogar o jogo e, claro, a conclusão sobre tudo isso. A maioria das imagens que você verá aqui foram capturadas diretamente das minhas jogadas de Tears of the Kingdom, que aconteceram em um suitão da massa 1.0 completamente travado e rodando os jogos originais. Quando eu comecei a pensar nesse vídeo, eu tinha um plano certinho de como ele seria. Aí eu comecei a jogar o Tears of the Kingdom e percebi que o meu plano original era um lixo. E me vi obrigado a começar um roteiro novo, que é o que você tá assistindo agora. Esse vídeo evita spoilers ao máximo, mas mostra intensamente conteúdo sobre as primeiras horas de jogo, então fica o aviso. Dito isso, a gente tem que começar por algum lugar, e no caso de Zelda, o link com o presente tá no passado. Quem é o verdadeiro irmão do Mario? Desde 86 são muitos Zeldas diferentes. The Legend of Zelda, Zelda 2 The Adventure of Link, A Link to the Past, Link's Awakening, Ocarina of Time, Majora's Mask, Oracle of Seasons and Oracle of Ages, The Wind Waker, Four Swords Adventures, The Minish Cap, Twilight Princess, Phantom Hourglass, Spirit Tracks, Skyward Sword, A Link Between Worlds, Trinity Force Heroes, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Isso sem contar os spin-offs como Hyrule Warriors e nem aqueles Zeldas extremamente safados e vagabundos do obscuro aparelho que alega rodar jogos chamado Philips CDI. Zelda, Duke Onkled is under attack by the evil forces of Ganon. A whole month gone, and still no word. Yeah, that old Ganon's no match for the king. Great! É difícil acreditar que isso existe, mas esses jogos do CDI não foram produzidos pela Nintendo. Ela simplesmente cedeu os direitos de imagem pra galera da Philips como parte de uma negociação meio sinistra. Valeu a pena? Sei não. É importante que você saiba que eu não sou um super fã do universo de Zelda, mas eu gosto muito de alguns games da franquia. Entre todos esses Zeldas, os que eu mais joguei na vida são o primeiro e o meu amado A Link to the Past no Super Nintendo. E por sinal, essa aqui é a versão japonesa e essa aqui é a versão americana. Hoje Zelda é uma marca super valorizada, uma franquia mundialmente conhecida, mas o começo de tudo foi bem diferente e mais humilde. E do meu ponto de vista, Zelda é muito mais irmão do Mario do que o Luigi jamais foi. Porque durante muito tempo, o Luigi foi apenas o segundo jogador no jogo do Mario. E eu te conto isso porque The Legend of Zelda e Super Mario Bros. Foram desenvolvidos ao mesmo tempo e têm o mesmo pai, o Shigeru Miyamoto, e a mesma mãe, a Nintendo.
Na raiz, ambos jogos têm o exato mesmo objetivo, que é salvar uma princesa derrotando um vilão, mas fazem isso de maneira completamente diferente. E apesar da exata mesma equipe ter produzido os dois jogos, eles são antagonicamente complementares. Acabei de usar um termo todo rebuscado para explicar uma coisa simples. Uma ideia que não servia para o Mario poderia perfeitamente funcionar para o Zelda. Super Mario Bros. Era um jogo linear. The Legend of Zelda era praticamente um mundo aberto antes dos mundos abertos existirem. Super Mario Bros. Incentiva o jogador a correr durante as fases. Zelda incentiva o jogador a pensar antes de agir. Super Mario Bros. Complementou Zelda e Zelda complementou Super Mario Bros. Nos anos 80, um jogo de plataforma como Mario era algo relativamente comum, mas não existia nada parecido com o Zelda. Um jogo de aventura, de exploração, que mistura partes de ação com partes de pensar e tomar decisões, escolher caminhos e evoluir a história aos poucos. Foi uma grande aposta, foi um risco, porque os jogadores ainda não estavam acostumados com esse tipo de experiência, mas que, como sabemos, foi uma aposta que deu muito certo. Quando um homem faz planos, Deus ri. Quando planejou Zelda, Shigeru Miyamoto começou com um jogo bem simples e competitivo. Era para ser um jogo de sobrevivência dentro de uma dungeon. Mas Miyamoto, ambicioso como sempre, descobriu durante o desenvolvimento que estar restrito a dungeons era altamente insatisfatório e mudou completamente de ideia. E de uma simples dungeon subterrânea nasceu um mundo inteiro. Um mundo chamado Hyrule, que ganhou uma mitologia riquíssima. Shigeru Miyamoto pode ser o pai da franquia, mas ele não faz tudo sozinho. Tem um outro nome muito importante para a franquia, que é o Takashi Tezuka. Juntos, Shigeru e Takashi criaram os pilares e conceitos da franquia que são seguidos até hoje. Link é o grande protagonista da série. Ele representa a jornada do herói, aquele clichêzão da luta do bem contra o mal. E quando não tá resgatando a princesa Zelda e protegendo o reino de Hyrule, está participando de alguma outra aventura. Ele tem a aparência de um elfo, mas na real ele é um Hylian. E a sua aparência costuma mudar de jogo em jogo, mas quase sempre ele carrega consigo uma espada e um escudo. Princesa Zelda. Raramente é um personagem jogável, mas ela é sem dúvida a figura central da franquia, o que é justo, afinal nunca é demais lembrar que embora Link seja o grande herói, a franquia se chama The Legend of Zelda, e ela sempre representa a esperança e a pureza de um reino ameaçado pelas forças capirotianas. Ganon, ou Ganondorf, é o principal antagonista da série, o grande vilão. Embora não seja o único vilão e nem esteja presente em todos os jogos, é sem dúvida o mais icônico. Dono de uma insaciável sede pelo poder e de uma forma monstruosa. Ele é a representação do mal, basicamente é o capiroto de Hyrule e só quer saber de espalhar o caos e destruição. Existem outros elementos importantes e recorrentes, como a relíquia sagrada Triforce ou a lendária espada que espanta o mal, a Master Sword. Esses são apenas alguns dos principais elementos, mas nem todos estão presentes simultaneamente o tempo todo. Zelda foi um sucesso instantâneo, mas acompanhar a franquia não é fácil nem mesmo para o fã mais fanático. É um assunto complexo porque a ideia central que sustenta a franquia nunca foi ser uma história linear em capítulos sequenciais. A proposta inicial foi exatamente a inversa, de ter uma trama diferente a cada jogo. Por isso, tentar compreender logicamente a história do universo de Zelda é uma missão que eu não desejo nem pro Ganon, que representa o mal encarnado. Zelda tem eras históricas diferentes, linhas do tempo enroladas feito macarrão e realidades paralelas. Esse é um vídeo longo, mas se fosse para entrar nos detalhes disso tudo, 1 hora não faria nem cócegas. Eu iria precisar de algumas semanas pelo menos, então eu não vou nem tentar. Mas eu posso te contar algumas curiosidades sobre a evolução da franquia principal até chegarmos a Tears of the Kingdom. A evolução. Quem conhece o primeiro Zelda de 86, provavelmente conhece por um cartucho como esse. Mas a primeira versão de Zelda não foi essa, ela foi criada para rodar em um disquete. Essa foi uma época complicada para os cartuchos de videogames, porque havia uma escassez de reservas de silício no mundo. Silício é um material semicondutor usado nos chips de memória que vão dentro dos jogos em cartuchos. Quando falta um material, o preço dele tende a subir. E a
Nintendo procurou maneiras de economizar uma graninha. Essa maneira foi lançar um leitor de disquetes para o Famicom chamado Disk System, e a ideia era substituir os cartuchos por disquetes. Mas quando a situação do silício se normalizou, vários dos jogos que a Nintendo lançou em disquete foram convertidos para o formato em cartucho, e é essa versão que a maioria das pessoas conhece. O primeiro jogo tem uma premissa bem simples. Link tem que salvar a princesa das garras cheias de dedos de Ganon e durante a sua aventura para derrotar o vilão ele vai encontrar algumas partes da Triforce, mas nem todas. O segundo jogo é uma continuação direta, e dessa vez a princesa Zelda não foi raptada, mas um encanto toshiresco fez a princesa cair em um sono profundo. Para despertar dessa soneca quase permanente e quebrar a maldição, o Link vai ter que encontrar a terceira parte da Triforce. Reparem que Zelda 2 The Adventure of Link é um jogo muito menos comentado e até menos celebrado do que o primeiro. No espírito de fazer cada Zelda um jogo diferente, The Adventure of Link mudou pra valer, e dá pra dizer que esse foi o primeiro Zelda que dividiu opiniões, mas não seria o único. Mudança radical na jogabilidade, agora com visão lateral e um grande aumento na dificuldade. A segunda aventura de Link se tornou um gosto adquirido, e passou longe de ser e foi um golaço. A história acontece muitos anos antes dos eventos dos dois primeiros Zeldas, ou seja, é um prequel. Dessa vez, Link precisa salvar Hyrule das garras do feiticeiro Waganin, que quer trazer Ganon de volta para tocar o terror. O Link terá que explorar Hyrule e o mundo sombrio para resgatar 7 donzelas aprisionadas nas masmorras espalhadas pelo reino, que são a chave para passar régua nas intenções do feiticeiro. É um jogaço. E uma curiosidade é que foi nesse jogo que a Master Sword apareceu pela primeira vez. Ao longo do tempo, a franquia Zelda passou por pelo menos duas grandes transições com relação ao desenvolvimento dos games. A primeira delas aconteceu em Ocarina of Time, que foi um dos grandes jogos do Nintendo 64. Um Zelda feito para tirar vantagem dos gráficos poligonais em um mundo totalmente tridimensional. Link é escolhido pela Triforce para viajar no tempo entre a sua infância e a idade adulta para evitar que Ganondorf obtenha o poder necessário para dominar o mundo. Para muitos, esse é o melhor jogo do N64. O Nintendo 64 ainda recebeu um segundo jogo de Zelda, o Majora's Mask. E essa é uma história interessante. Originalmente, Majora's Mask surgiu como Zelda Gaiden, um conteúdo adicional para o Ocarina of Time, que rodaria em um acessório, um leitor de discos por Nintendo 64 chamado N64DD. Quando ficou claro que esse acessório seria um fiasco, a Nintendo dropou o Zelda Gaiden e adaptou o jogo como um jogo independente em formato de cartucho, e foi assim que o Nintendo 64 ganhou seu segundo Zelda. Após os eventos de Ocarina of Time, Link tenta encontrar um amigo e acaba em Termina, um reino ameaçado pela lua prestes a cair. Link deve usar uma máscara especial para repetir 3 dias e resolver os problemas de diversos personagens antes que o cataclismo aconteça. E Majora's Mask foi o último jogo da Nintendo para o N64. O próximo Zelda chegou em 2002 para o GameCube, o Wind Waker, e chegou gerando polêmica, graças a uma mudança radical na identidade visual do jogo, bastante infantilizada e usando uma técnica de cel shading, que é o que dá o visual de desenho animado para os gráficos poligonais. Essa é uma história diferente que faz parte do macarrão de linhas do tempo e realidades paralelas. Hyrule está praticamente toda inundada, tomada por um grande dilúvio.
Por conta disso, o jogador vai ter que navegar bastante para descobrir a causa não natural desse desastre climático. Será que Ganon tem alguma coisa a ver com isso? Sim ou certeza? Wind Waker definitivamente dividiu a base de fãs e desagradou muita gente. O visual cartoonizado e infantilizado foi considerado como inadequado, o que fez a Nintendo colocar uma das suas principais franquias na sua primeira geladeira. Um hiato que durou 4 anos e só foi quebrado em 2006 com Twilight Princess. Originalmente, Twilight Princess foi planejado como um jogo para o GameCube, mas muitos atrasos durante o desenvolvimento levaram a Nintendo a alterar o seu planejamento. Dessa vez, Link tenta evitar que Hyrule seja engolida por uma dimensão paralela corrupta chamada Twilight Realm. Quase sempre o Link muda de aparência entre um jogo e outro, mas aqui a mudança ganhou um upgrade canino, e ele também pode usar a forma de um lobo na sua aventura. O jogo acabou sendo lançado primeiro no Wii, tirando vantagem dos controles por movimento, e depois no GameCube com os controles mais tradicionais. E eu sou apaixonado pela abertura desse jogo, que tem uma música simplesmente sensacional. A recepção a Twilight Princess foi na melhor das hipóteses morna, o que levou a franquia principal para o seu segundo grande período na geladeira, dessa vez por longos 5 anos. Skyward Sword chegou em 2011, também para o Nintendo Wii, e foi um jogo recebido com bastante entusiasmo, vendeu bem e ganhou ótimas notas. Essa história está mais para o começo da linha do tempo principal de Zelda, e entre outras coisas conta a origem da Triforce e da Master Sword. No entanto, apesar do sucesso, a Nintendo mandou Zelda para a geladeira de novo pela 3ª vez, no hiato mais longo de sua história por um período de 6 anos. A Nintendo entendeu que a fórmula da franquia estava apresentando sinais de desgaste após tantos jogos em sequência, que se eu não errei nas contas já acumulava 10 jogos, sem contar os jogos lançados para portáteis e outros spin-offs mais casuais. A Big N achou melhor dar um tempo no relacionamento para pensar em como renovar a fórmula e apresentar algo novo de verdade, ao invés de reciclar ideias, mesmo ideias que fazem sucesso. Nem preciso dizer que no mundo dos games, uma desenvolvedora que coloca uma de suas principais franquias na geladeira para priorizar a qualidade é algo raro de acontecer, e a Nintendo é uma das poucas que faz isso. Só que isso não muda o fato que a franquia precisava mudar e precisava evoluir. Como fazer isso e por onde começar? O fim da geladeira. Entra em cena um nome que eu ainda não citei: Eiji Aonuma. E sabe por que ele tá feliz assim? Porque em 2016 ele ganhou o prêmio Joystick Dourado, e esse é um prêmio de verdade. Ou talvez porque ele trabalha na Nintendo desde sempre, fazendo o que ele mais gosta de fazer na vida, que é criar games. Eiji foi convocado pessoalmente por Shigeru Miyamoto para fazer parte da equipe de Zelda em Ocarina of Time. Shigeru ficou tão satisfeito com o trampo do rapaz, que depois ele participou de Majora's Mask, Wind Waker, e aí algo diferente aconteceu. Eiji cansou de Zelda e queria deixar a equipe de desenvolvimento. E o Shigeru disse nananina não. Ao invés de deixar a equipe, você vai ser o líder da equipe, entendeu? Como manda quem pode e obedece quem tem juízo, Eiji disse ok. E a partir daquele momento passou a liderar todos os principais projetos envolvendo Zelda e nunca mais parou.
Essa decisão do Shigeru teve um peso enorme. Às vezes, a gente esquece que o Shigeru não é mais um jovem empreendedor na flor de idade. Em 2023, ele já alcançou a marca de 70 voltas planetárias e em algum momento da vida, todas as unidades humanas se transformarão em fantasmas. Mesmo uma lenda viva do calibre de Shigeru Miyamoto não tem a habilidade de escapar do limite do tempo. Colocar Eiji na liderança da equipe foi um gesto de passagem de bastão e uma tremenda prova de confiança de que o futuro de Zelda estaria em boas mãos. Mas Shigeru ou Eiji tanto faz, a missão era a mesma e a naba estava chegando. Como tirar Zelda da geladeira? Quebrando convenções. A Nintendo sempre teve uma maneira muito particular de desenvolver os seus games, e de certa forma ela acabou se colocando dentro de uma caixa. E diz a lógica, que se a gente encara os problemas sempre da mesma perspectiva, é altamente improvável que surjam soluções diferentes das que sempre surgem. Então, ao invés de procurar respostas dentro da própria caixa, dessa vez Eiji quebrou as convenções, e resolveu olhar para o lado de fora, para observar o que o resto do mundo estava fazendo. E foi daí que o caminho a ser seguido ficou evidente. E ironicamente, o caminho a ser seguido não era seguir nenhum caminho pré-determinado, era abrir mão completamente do conceito de linearidade. Um mundo completamente aberto, um Zelda diferente de todos os demais. Jogador soltinho, completamente livre para tomar decisões, como decidir para onde ir e fazer as coisas na ordem que bem entender para progredir na história ou simplesmente ficar explorando o mundo por tempo indefinido. Liberdade total e até onde os olhos enxergam é possível chegar lá. O jogo mais ambicioso da história da Nintendo, um jogo destemido, um jogo com um bafo selvagem. Eiji se inspirou em games como Skyrim e Shadow of the Colossus para criar a versão Nintendo de um mundo com essa escala e magnitude. Um mundo abarrotado de aventura e imaginação e ao mesmo tempo totalmente guiado pela lógica, razão e pela física, para tornar as interações com esse mundo as mais realistas possíveis. Mas aí a gente tem que lembrar que a época em que tudo isso estava rolando era a época que o console de trabalho da Nintendo era o Wii U. E a Nintendo ainda não sabia, mas logo saberia que o Wii U seria uma enorme batata quente nas suas mãos. Se você procurar no dicionário a definição de flop comercial, do lado da definição vai ter uma imagem do Wii U com o Regis Fils-Aimé fazendo careta dentro do tablet. O Wii U foi um desastre de proporções épicas, um console com um problema de comunicação tão grande que muito pouca gente conseguiu entender do que é que se tratava de verdade. As pessoas não entendiam que aquilo era um console e achavam que era apenas um tablet acessório para o Nintendo Wii. E era para esse console, que ninguém entendia do que se tratava, que a Nintendo estava criando o jogo mais ambicioso da sua história. Tanto é que o nome provisório de Breath of the Wild era The Legend of Zelda Wii U. Quando a Nintendo começou a mostrar o progresso do jogo a portas fechadas, o tablet provou ser um desastre, que servia apenas para distrair o jogador do que rolava na tela principal. Essa foi a primeira reformulação significativa que ocorreu durante o desenvolvimento do game, tornando a forma de jogar mais tradicional e não dependente do tablet. E foi uma ótima ideia, porque a segunda reformulação seria ainda mais importante. O Wii U foi lançado em 2012, cheio de expectativas de repetir o sucesso do Wii. Mas antes de terminar o seu segundo ano de vida, a Nintendo já tinha evidências pelas projeções de vendas que uma reviravolta seria impossível e o projeto Wii U já estava virtualmente morto. Por isso, ela passou a concentrar os seus esforços em um novo console, ainda sem nome definido, e que mais tarde se tornaria o Switch que conhecemos hoje. E foi nessa que The Legend of Zelda Wii U passou pela sua segunda grande e obrigatória reformulação. Perdeu o Wii U do nome e passou a ser um projeto prioritário para o futuro Nintendo Switch. A versão do Wii U não foi cancelada, mas ficou em segundo plano, e só seria lançada depois que a versão do Switch estivesse pronta e voando das prateleiras. E vale mencionar que o fato da Nintendo não cancelar o projeto pro Wii U e manter a sua palavra para aqueles que compraram o console pensando em jogar o novo Zelda, também foi uma atitude muito bacana. Durante a E3 de 2016, o jogo foi oficialmente revelado como The Legend of Zelda Breath of the Wild, fazendo uma referência a como os jogadores poderiam explorar e desfrutar da imensa vastidão da nova versão de Hyrule. Breath of the Wild foi lançado em março de 2017 e foi amplamente aclamado pela crítica e por jogadores. Mais um jogo Belong of Galaxies no portfólio da Nintendo. E com isso, chegamos no momento de tratar sobre outro assunto cabeludo. Inevitável.
Breath of the Wild fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que imediatamente após o lançamento, a Nintendo já estava começando a pensar como fazer esse sucesso render mais um pouquinho. Expandir o mundo criado para Breath of the Wild naturalmente era o próximo passo. Afinal, os desenvolvedores já haviam declarado em diversas oportunidades de que muitas ideias para o jogo foram descartadas por falta de tempo. Em um primeiro momento, trazer essas ideias de volta para o jogo no formato de conteúdo extra por download, também conhecido como DLC, era o caminho lógico a ser seguido. Jogo aclamado, com uma base forte de usuários, lucro garantido. Mas de acordo com Eiji Aonuma, as ideias foram crescendo e se expandindo ao ponto que ficaram ambiciosas demais para um DLC, e que talvez vender essas ideias como um novo jogo fizesse mais sentido. Só que havia um probleminha. Shigeru Miyamoto estava envolvido com um novo filme do Super Mario e não teria tempo para se envolver de corpo e alma com mais um projeto. E sem o pai de Zelda, para onde expandir um jogo como Breath of the Wild, que já possui um platô central gigantesco, uma área explorável absolutamente massiva. No chão não tinha mais muito o que fazer, então o foco foi expandir Hyrule para cima e para baixo. A sequência seria um jogo tanto horizontal quanto vertical. Na E3 de 2019, a sequência de Breath of the Wild foi oficialmente anunciada, prometendo o jogo para algum momento de 2022. E 2022 chegou e nada de jogo. A Nintendo adiou o lançamento para maio de 2023, já com o nome de Tears of the Kingdom. Um nome que pode soar um pouco melancólico, mas as lágrimas do reino não fazem referência à tristeza. São uma parte da mitologia de Hyrule e do Zonai. Tristeza mesmo foi o vazamento do jogo, que fez parte da internet agir de forma meio toshiresca, parecido com o que acontece quando um caminhão de carga tomba na estrada. Como você pode imaginar, a Nintendo ligou o modo full pistola e colocou seu departamento jurídico para trabalhar, descendo o martelo com mais força do que o Mario batia nos barris. A ironia é que quem comprou o jogo teve que esperar, e quem navegou pelos 7 mares jogou o jogo antes, coisas da vida. Mas dia 12 de maio de 2023 chegou, Tears of the Kingdom foi lançado e mais uma vez a Nintendo mandou uma bola pra dentro do gol. Um sucesso absoluto de vendas e de popularidade. Mas apesar do que Eiji Aonuma disse sobre o desenvolvimento do game, ainda ficou uma pergunta no ar. É jogo novo ou é DLC? Breath of the Wild e Tears of the Kingdom tem uma quantidade absurda de elementos em comum, e é o tipo de coisa tão óbvia que não é preciso nem fazer força pra notar. Se colocar os dois jogos lado a lado e não disser que são dois jogos abre aspas diferentes, todo mundo acreditaria que é o exato mesmo jogo. Mas tem outra coisa óbvia que precisa ser dita. Existe uma linha de continuidade direta entre os dois jogos. Onde termina Breath of the Wild, começa Tears of the Kingdom. É o exato mesmo mundo, e não faria sentido que tudo fosse radicalmente diferente. É um caso muito semelhante ao que aconteceu com God of War de 2018 e com o God of War Ragnarok. De novo, difícil distinguir que são jogos diferentes somente pelo olhar. As semelhanças são muitas, é inegável. E em Tears of the Kingdom, o reaproveitamento de assets é claro como a luz do dia. Só que não devemos julgar um livro ou, no caso, um game pelas aparências. Esse é um julgamento que ainda está em andamento. Começar bem faz toda a diferença. Pense em um game que começa do jeito certo, criando um clima de mistério, que dá uma vontade incrível de se aventurar no mundo que se apresenta diante dos nossos olhos. Explorando as profundezas dos túneis abaixo do castelo de Hyrule, encontramos um Link todo poderoso e equipado até os dentes, ao lado da princesa Zelda um tanto quanto preocupada. E ela está preocupada porque as pessoas que entram em contato com o misterioso brilho que vem de dentro das ruínas têm adoecido. Conforme a dupla se aprofunda, a Master Sword começa a brilhar, indicando que tem alguma coisa estranha rolando por ali. Para quem curte a mitologia de Zelda, o que vem a seguir é um prato cheio. Os Zonai são citados várias vezes em Breath of the Wild, e em Tears of the Kingdom ganharemos um conhecimento mais profundo sobre eles. O subterrâneo do castelo está abarrotado de ruínas e escrituras Zonai, uma antiga civilização com poderes divinos que, diz a lenda, viviam em estruturas construídas em ilhas flutuantes no céu. A dupla encontra um enorme mural que conta partes da história perdida do reino. Conta que há muito tempo atrás, uma grande batalha foi travada. Um enorme conflito entre as tribos aliadas contra alguém referido apenas como Demon King, o Rei Demônio. Aprendemos que os antepassados de Zelda são fruto da união matrimonial com os deuses que desceram do céu, e juntos formaram o reino de Hyrule que a gente conhece hoje. E só não conseguimos aprender mais porque parte do mural está inacessível.
Zelda e Link chegam ao epicentro da treta e encontram uma presença pra lá de sinistra. Uma mistura de monrados Thundercats com os zumbis mais decrépitos de The Walking Dead. A presença de Zelda e de Link desperta a criatura do que parecia ser um sono profundo, e temos o primeiro grande confronto do game, ainda que sem a participação direta do jogador. A criatura é super poderosa, mas a função dela naquele momento vai além de tentar intimidar o jogador. É um recurso narrativo, mas também é um recurso técnico de mecânica de jogo. A criatura tem a função inicial de separar o Link da Zelda e principalmente de remover todo o poder acumulado por Link em Breath of the Wild. Este recurso se chama Depowering. E é um recurso comum, utilizado nos games em situações onde o criador escolhe enfraquecer um protagonista poderoso, assim como em um passe de mágica. Uma forma disfarçada de forçar o jogador a começar sua jornada praticamente do zero. Um exemplo clássico de Depowering acontece em Symphony of the Night. Alucard entra no castelo do Drácula, fedendo de tanto poder, e ao encontrar a morte, perde tudo e começa sua jornada praticamente nu com a mão no bolso. Such arrogance. Very well, but I shall see you very soon. Algum tempo passou, provavelmente alguns anos, mas Tears of the Kingdom é uma continuação direta dos eventos de Breath of the Wild. E eu penso que seria muito mais interessante se a jornada continuasse exatamente do ponto onde parou, sem precisar enfraquecer o Link forçadamente. Mas é assim que o galo canta, então cocoricó pra frente. Como resultado do confronto com a criatura capirotiana, Link chega bem pertinho de virar um espírito zombeteiro. Mas como o jogo está apenas começando, no meio do caos da escuridão surge um braço misterioso e todo iluminado. Quando recobra os sentidos, Link está praticamente todo recuperado, a não ser pelo fato que agora é o feliz portador de um braço high-tech. Uma voz do além diz que o braço original estava corrompido pelo mal, e esse mal poderia se espalhar por todo o seu corpinho caso não fosse removido. E claro, uma das armas mais poderosas do game, a Master Sword, também foi completamente destruída. Depowering. Essa parte introdutória do game é totalmente linear e é apenas um gostinho do que vem pela frente. Desse ponto em diante é que a gente vai começar a entender qual é a real sobre Tears of the Kingdom. Saindo da caverna, o mundo vai se expandindo aos poucos e apresenta pra gente um lugar chamado Garden of Time, um conjunto de ilhas flutuantes no céu. Uma visão deslumbrante, mágica, que faz a gente contemplar como a direção de arte de um jogo é importante. E esse é um momento perfeito pra gente depilar mais um assunto cabeludo sobre o jogo. Você acabou de chegar na metade do vídeo, tá curtindo? Espero que sim. Lembrando que, pensando na sua melhor experiência para assistir conteúdo aqui no canal, no Aperte Start não tem anúncios do YouTube no meio do vídeo. Mas se por acaso você sentir aquele impulso incontrolável de apoiar e fazer parte dessa família, você pode fazer isso se tornando membro, mandando um valeu demais ou até um pix. Ou se o orçamento no final do mês já tá apertado, um simples like, um comentário ou uma inscrição já farão minha bomba cardíaca explodir de alegria. E desde já fica o meu agradecimento e o meu muito obrigado por acompanhar o trampo que eu faço aqui. A diferença entre o fã e o fanboy. O desempenho técnico de Tears of the Kingdom em certos momentos deixa bastante a desejar. Para muitos, o mesmo pode ser dito sobre o seu visual, considerado como simples demais para o que se espera de um jogo AAA de 2023 que custa $70. E nessa hora, ao ouvir o que eu acabei de dizer, temos duas interpretações possíveis. Para um fanboy nintendista, esse último parágrafo foi extremamente ofensivo, ao ponto furiosos porque alguém ousou falar alguma coisa que não seja absolutamente positiva sobre um game da sua corporação multimilionária favorita. E quer saber? Acho um sentimento legítimo e não culpo nenhum fanboy nintendista por se sentir assim. Mas eu não sou um deles e não posso negar a realidade apenas para proteger os meus sentimentos. Por mais que Tears of the Kingdom tenha um caminhão de virtudes, também tem defeitos bem aparentes. No modo dock, Tears of the Kingdom roda com a resolução 1080p, na melhor das hipóteses com a taxa de 30 FPS. E como eu sou um cara coerente comigo mesmo, eu repito o que já disse antes. Jogar a 30 FPS não é o fim do mundo. Gerações inteiras de videogames foram jogadas assim e todo mundo se divertiu. Mas 30 FPS é o mínimo do mínimo que se espera de um jogo moderno em 2023. Abaixo disso, a movimentação do jogo perde completamente a fluidez, a imersão é quebrada e a jogabilidade sofre. Tears of the Kingdom tem quedas frequentes e super perceptíveis na taxa de quadros por segundo. Tecnicamente, o jogo tem problemas de
desempenho significativos. Mas essa é apenas uma parte da história, uma parte bem real e inegável, mas ainda assim só uma parte. Porque para uma crítica ser justa, a gente precisa olhar para o todo e entender o contexto. Tears of the Kingdom roda no Nintendo Switch, um hardware completamente obsoleto para os padrões atuais. Já era obsoleto quando foi lançado em 2017, hoje então nem se fala. E eu não tenho dúvida que os programadores da Nintendo realizaram um verdadeiro milagre técnico para fazer Tears of the Kingdom rodar do jeito que roda no Nintendo Switch. Cada gota de processamento que o hardware tem para oferecer foi aproveitada ao máximo, eu tenho certeza. E aí temos um conflito no mínimo curioso. Dentro do universo exclusivo do Nintendo Switch, provavelmente não tem um jogo mais avançado que esse. É um daqueles casos de fazer mágica de tirar leite de pedra. Mas quando o jogo é colocado no contexto geral, no comparativo com outros jogos do momento, na questão do desempenho, Tears of the Kingdom realmente deixa a desejar. E não precisa ir muito longe para entender como isso é real. Basta ter a ousadia de rodar o game em um emulador e um hardware que seja mais capaz. Tears of the Kingdom rodando a 60 FPS se transforma em um outro jogo, uma experiência surreal de tão melhor que fica. Só que o desempenho por si só não faz um jogo ser bom ou ruim. É um fator importante que não deve ser ignorado jamais, mas ainda assim é apenas um elemento dentro de um contexto. E o contexto de Tears of the Kingdom, felizmente, para todo mundo que gosta de videogame, vai muito além de uma taxa de quadros por segundo irregular. A primeira missão. Mal começa o jogo e a primeira missão já é de cara caindo no clichê de mais uma vez encontrar a Princesa Zelda. Lembra que na parte introdutória ela desapareceu em pleno ar? Então, encontrar a Zelda é a desculpa perfeita para o jogo ensinar pra gente a explorar um dos cenários mais transcendentais, o Garden of Time, que faz parte das Ilhas Flutuantes. Essa não é uma ideia original, já vimos cidades ou estruturas flutuantes em jogos antes, como por exemplo em BioShock Infinite ou no subestimado Ys. Mas contemplar o horizonte de uma cidade flutuante é sempre uma experiência surrealmente recompensadora, que a psicologia diria que nos passa a sensação de que estamos próximos ao nosso criador. E no caso de Tears of the Kingdom, é literalmente isso que acontece mesmo. Garden of Time faz parte da terra natal do que resta da antiga civilização Zonai, os deuses que desceram do céu e ajudaram a formar o reino de Hyrule. Nas Ilhas Flutuantes, conheceremos os Constructs, entidades parecidas com robôs servientes feitos a partir de rocha, magia e algum tipo de tecnologia avançada. E eles têm a função de manter o Garden of Time em ordem. Alguns Constructs são amigáveis e estão ali para nos ajudar. É através de um Steward Construct, equivalente a um zelador de condomínio, que recebemos o nosso primeiro presente, um item muito importante deixado para nós pela Princesa Zelda. Esse presente é um Purapad, que é como se fosse um iPad, mas sem pagar direitos autorais para a Apple, porque o jurídico da Nintendo não dorme em serviço, é ligeiro e faz mais do que caçar os próprios fãs. O Purapad é uma ferramenta indispensável para o jogo e tem múltiplas funções. É o nosso localizador, não é o olho de Tandera, mas também oferece a visão além do alcance. É onde marcamos os nossos objetivos, além de tirar fotos e registrar todos os acontecimentos do jogo. E explorando o Garden of Time, eventualmente vamos aprender sobre o paradeiro de Zelda, que está nos esperando no Templo do Tempo. E também vamos aprender que nem todo Construct é um amiguinho. Os Constructs soldados vão atacar qualquer um que considerem como um invasor. E claro, o Link é considerado um invasor. Garden of Time funciona como um grande tutorial de mecânicas de jogo. Ensina pra gente tudo o que precisamos saber para sobreviver e ir longe nesse mundo. Jogando com calma, de boas, Garden of Time é onde passaremos as primeiras horas em Tears of the Kingdom. E acredite quando eu te digo que você vai querer jogar com toda a calma do mundo. Caminhando nas nuvens. Se a primeira impressão é a que fica, explorar as ilhas de Garden of Time cria uma sensação de confusão e de estar completamente desorientado. O jogo te dá a liberdade de ir para onde você quiser, mas dito isso, eu descobri na marra que tem caminhos melhores, piores ou até mesmo inviáveis para serem feitos no comecinho do game. Uma dica que eu vou te passar agora sobre essa parte do jogo é a seguinte: não tenha receio de explorar a região e sair pegando loot por aí, mas na hora que cansar e quiser progredir a história, use o Purapad e abra o mapa. Na parte mais alta está o Templo do Tempo. Use-o como referência e a partir dele explore o mapa no sentido anti-horário. Vai por mim que essa dica é boa. E não se preocupe em explorar cada pedacinho do mapa no começo do jogo, porque mais tarde você vai poder voltar ao Garden of Time. É preciso um tempo para entender como as estruturas funcionam e principalmente para se acostumar com os controles. O básico de controlar o Link é o seguinte: andar, correr, saltar, golpear com armas, atirar com arco,
segurar e arremessar objetos e escalar paredes, são muitas paredes. O Link é um cabra bastante ágil, mas para fazer tudo isso é preciso se familiarizar bem com os comandos, que são vários ou o sofrimento será garantido. Até que você se sinta à vontade com todos eles, ao ponto de tudo ser feito naturalmente, pode levar um tempinho. É importante que você ajuste os controles para o seu jeito de jogar, mas por algum motivo inexplicável, a Nintendo deixou as opções de customização dos controles dentro de Tears of the Kingdom super limitadas. Dá para trocar a função entre os botões X e B e mais nada. Para mudanças mais significativas, só indo nas opções de remapeamento dos controles do Switch diretamente, o que pela conveniência passa bem longe de ser o ideal. Estando aclimatado e dominando os controles, chega a hora de explorar. E ao explorar o Garden of Time, a primeira coisa que eu reparei é que é muito fácil se perder. Tanto no sentido literal de perder a direção, quanto no sentido mais figurado de se perder no tempo. É muito, mas muito fácil sair andando por aí, e quando a gente se dá conta, passou um tempão e aquele objetivo de encontrar a Zelda no Templo do Tempo ficou em segundo plano. Um jogo que consegue fazer a gente desviar do foco do objetivo, porque a gente fica curioso para conhecer o que aquele mundo tão diferente tem para oferecer. É característica de um jogo com um grau elevadíssimo de imersão. Um grau elevado de imersão é consequência de um jogo muito inteligente, construído para capturar a nossa atenção em cada mínimo detalhe. E jogos que pensam nos detalhes dessa forma tendem a ter um nível de qualidade absurdamente alto. Tears of the Kingdom é um dos jogos mais inteligentes que eu tive o prazer de conhecer e jogar nos últimos tempos. Um amigo real. Chegando no Templo do Tempo, onde supostamente Zelda deveria estar, batemos com a fuça na porta. Mas para compensar, somos apresentados oficialmente ao Roral, que é o dono daquela voz que o Link ouviu quando acordou na caverna depois de tomar uma surra do Demon King. E não por acaso, o Roral também é o antigo proprietário do braço high-tech que foi instalado no Link. Esse braço não é apenas um acessório estiloso, ele é uma das grandes novidades na mecânica de jogo de Tears of the Kingdom. Dá pra dizer que a presença desse braço é um dos grandes diferenciais do jogo quando comparado ao Breath of the Wild. É uma ferramenta que expande consideravelmente as formas de interagir com o mundo de Hyrule. E é com esse braço que a porta do Templo do Tempo será aberta, mas não assim logo de cara. O braço é bom, mas precisa ser devidamente upgradeado para executar suas habilidades especiais. E para isso é preciso encontrar os vários shrines presentes no Garden of Time. Um shrine é um santuário, um altar, um local sagrado onde as pessoas vão para orar ou mostrar adoração a alguma forma de divindade. Nesse contexto, a divindade seriam os Zonai, o povo que veio do céu. Roral é um Zonai, e foi o primeiro rei de Hyrule. Lembra do mural debaixo do castelo? É ele quem se casou com a rainha Hyliana Sonia, que por sua vez tem um parentesco distante com a princesa Zelda. Agora deu para entender melhor o significado daquela sequência de abertura? Roral no presente é uma presença espiritual, e tudo que restou do seu antigo corpinho foi um braço, o mesmo braço instalado no Link. Aquela figura capirotiana debaixo do castelo, descrita como Demon King, é na verdade mais uma forma do Ganon, e o braço de Roral era o que estava contendo o Ganon naquele estado semi-paralisado. Quando Zelda e Link se aproximam dele, o braço colapsa e dropa uma pedra especial, que quando a princesa Zelda pega, inadvertidamente a leva para uma viagem no tempo rumo ao passado. Quando o Demon King infecta o braço do Link, Roral implanta o seu antigo braço high-tech no corpinho dele, permitindo que o Link ganhe acesso e possa utilizar a magia ancestral do Zonai. Além de ceder o próprio braço, o Roral faz dupla jornada e preenche a vaga de guia espiritual, orientando o Link nos primeiros passos da sua aventura. É ele também quem explica como abrir a porta do Templo do Tempo, para o Link poder reencontrar com a princesa Zelda. E só depois de tudo isso feito é que o jogo vai começar de verdade, quando o Link volta para a terra firme no platô central de Hyrule. Poderes Zonai. Graças aos Zonai, Link ganha várias habilidades especiais essenciais para sua aventura: Ascend, Ultra Hand, Recall, Fuse e Auto Build. A mais massa de todas, na minha opinião, é a Ultra Hand. A habilidade permite unir objetos com um tipo de adesivo espiritual, para criar estruturas funcionais, engenhocas de todo tipo para resolver problemas de muitas maneiras diferentes. É possível juntar madeira para fazer uma ponte improvisada e atravessar por vales, ou ainda juntar troncos e uma vela e criar um barco para atravessar longas distâncias cobertas por água que de outra forma não seria possível. O único limite é a imaginação do jogador. E topzeiros, isso é sensacional. E eu já disse que Tears of the Kingdom é um jogo muito inteligente.
são de detalhes como esses que eu tô falando. A vasta maioria dos jogos, quando criam quebra-cabeças, restringem a solução a uma única resposta específica e qualquer desvio dela, por menor que seja, já não serve. Mas porque Tears of the Kingdom tem um sistema de física comum a todos os mecanismos e objetos dentro do jogo, existem muitas formas diferentes de resolver os mesmos problemas. E isso não é pouca coisa, é um feito e tanto. E é o verdadeiro significado de liberdade em um jogo que usa uma mecânica sandbox. A segunda habilidade adquirida é a Fuse, que como o nome sugere tem a função de fundir diferentes objetos orientados ao ataque. É uma forma de criar armas cada vez mais poderosas, tirando vantagem de coisas comuns que encontramos pelo caminho. É possível usar Fuse para unir uma espada velha a um bloco gigante de pedra e criar uma arma com poder de ataque e destruição muito maior. Ou ainda unir um fruto de fogo a uma flecha comum e criar um projétil incendiário. Mais uma vez, a imaginação é o limite. A próxima habilidade é a Ascend, que permite ao Link ascender e atravessar sólidos para alcançar novas áreas, que de outra forma seriam inalcançáveis. Ultra Hand pode ser a habilidade mais massa, mas Ascend pode ser considerada até mais importante, já que ela é um dos fatores que ajuda a expandir o mundo de Hyrule. Recall é a habilidade manipuladora do tempo. Torna possível rebobinar o efeito de tempo em objetos e estruturas temporariamente. É uma skill bastante útil. Muitos problemas podem ser resolvidos dessa forma. Por exemplo, um objeto enorme e pesado, que no presente se encontra na posição errada, pode ser temporalmente manipulado até retornar a um passado no qual ele se encontrava em uma posição mais favorável. Já fiz um vídeo no canal sobre um game chamado Singularity, que tem como mecânica principal do jogo uma habilidade muito parecida com a Recall. Já a Auto Build é uma habilidade complementar à Ultra Hand, e que quanto mais cedo você puder pegá-la no jogo, melhor. Auto Build é um tipo de memória, ele cria um arquivo das coisas que você construiu usando a Ultra Hand. Ele cria um esquema e da próxima vez que você encontrar os materiais necessários para fazer um barco, por exemplo, não precisa posicionar peça por peça manualmente, é só usar o Auto Build que a habilidade vai fazer tudo sozinha de uma vez. E vai fazer você economizar um tempão. Sobrevivência. Tears of the Kingdom não é um jogo mastigado. Não adianta tentar sair passando facão em todo inimigo que encontra pelo caminho. Essa é a rota que vai te levar para o além-vida rapidamente. Sobreviver em Hyrule exige que o jogador não tenha preguiça de pensar e se aprofunde nos conhecimentos sobre os diversos sistemas que a Nintendo criou para o game. Além da física realista, e dentro de um universo que existe magia, a lógica também consegue ser realista. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, na hora de construir uma ponte, um barco ou qualquer outra estrutura, não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. É preciso levar a forma, peso e equilíbrio em consideração. A posição de uma tábua faz diferença na hora da sustentação. Se colocar a tábua em uma beira de forma que o peso maior fique do lado sem sustentação, ela vai cair. O jogo favorece quem pensa nos detalhes. E se tem uma coisa que eu achei que fosse me incomodar muito é o combate. Cada arma tem uma certa durabilidade que não costuma ser muita coisa. Meia dúzia de golpes, elas quebram e precisam ser trocadas ou reparadas. Isso faz parte do loop de gameplay e vai acontecer muitas e muitas vezes, especialmente no começo do jogo, quando as suas primeiras armas serão na maioria galhos de árvores, pedaços de pau e coisas dessa natureza. Mas de algum jeito a Nintendo conseguiu equilibrar essa rotina para não ficar cansativa. Armas melhores vão surgindo, e especialmente depois de dominar a habilidade Fuse, as coisas tendem a ficar bem menos repetitivas. O jogo está abarrotado de itens coletáveis, mas o inventório tem espaço limitado. Então você pode esperar gastar um tempo considerável fazendo o gerenciamento de espaço. O Link é bastante sensível ao ambiente que se encontra. O clima tem um efeito direto sobre ele, não adianta encarar uma montanha congelada sem estar devidamente preparado para isso. A preparação pode incluir vestimentas adequadas ou até delícias consumíveis que podem aumentar sua resistência ao frio. E falando em itens consumíveis, cozinhar faz parte do jogo. Certos itens têm as suas propriedades alteradas quando são cozidos, e receitas ajudam a criar consumíveis com efeitos mais interessantes, que vão desde o aumento de estamina, de velocidade, de resistência ao frio, recuperação de energia, e a lista é enorme. Alguns itens você encontra pelo caminho, em árvores, em montanhas, caçando ou realizando missões, e algum amiguinho vai te entregar uma gororoba como recompensa. E a essa altura já sabemos que os Zonai são parte integral da mitologia de Tears of the Kingdom, e o que eles acrescentam às mecânicas de jogo eu só consigo definir como uma mistura entre engenharia, tecnologia e magia. Mas qualquer que seja a definição, engenhocas Zonai precisam de energia para
poder funcionar. Outro item coletável muito importante de ter no seu inventário são as Zonai Charges, que são dropadas pelos soldados ao serem derrotados. Elas também podem ser compradas em certas áreas do jogo, mas especialmente no começo da aventura, os valores são agressivos demais pro bolso, então eu não recomendo. Zonai Charges também podem ser inseridos nos Zonai Dispensers, que são pontos de vendas que liberam cápsulas, que contêm todo tipo de peças que vão ajudar a construir as diversas máquinas Zonai mais avançadas, como veículos, planadores, e o céu é o limite. E eu sei, são muitos detalhes e muita coisa para aprender, mas esse não é um game que entrega tudo de bandeja pra gente, mas vai na fé que o conhecimento nunca é demais e todo o seu esforço será devidamente recompensado. Gráficos de celular. Tá na hora de mais um assunto cabeludo. Tanto Breath of the Wild quanto Tears of the Kingdom usam gráficos no estilo cel shading. E eu já ouvi muitos comentários assim: esse jogo não tem gráficos de última geração. E do outro lado vem um rebote: ah, mas é estilo dos gráficos, o jogo é lindo ao seu jeito. E eu sei, ambos comentários são como extremos opostos. O primeiro parece vir de um hater e o segundo parece vir de um fanboy. E esse é um caso raro de acontecer, quando tanto o hater quanto o fanboy tem razão no que estão falando. Para você entender o porquê de ambos estarem corretos, antes temos que entender o que é cel shading. É uma técnica visual utilizada em jogos e animações para dar uma aparência de desenho animado aos objetos renderizados em 3D construídos com polígonos. É uma maneira de dar a aparência de gráficos desenhados à mão a polígonos renderizados em tempo real. E o resultado fica com a cara de um desenho animado. De forma simplificada, o que acontece é que são utilizadas cores sólidas ou com sombreamento mínimo nas faces dos polígonos, disfarçando as suas formas geométricas. Em alguns casos, as bordas dos objetos são contornadas com linhas escuras, para dar aquele toque de arte final que encontramos em quadrinhos e desenhos animados. A gente sabe que dar uma aparência mais natural ou realista para um polígono pode ser uma missão ingrata, que consome muito tempo, tem um custo muito alto e ainda assim o resultado pode não agradar. Cel shading é a forma mais artística e econômica de gerar uma identidade visual aos jogos mais humanizada, ou pelo menos com menos cara de gráficos gerados por cálculos matemáticos. E eu já manifestei o meu ponto de vista sobre o estilo cel shading antes, e disse que é um estilo que não faz mais nada por mim faz muito tempo. E isso é porque existe o cel shading caprichado e o cel shading preguiçoso. O preguiçoso é quando a técnica é usada como um recurso para esconder as falhas ou ainda uma modelagem de polígono simplória demais. Aí a desenvolvedora tasca um cel shading por cima disso tudo e tá pronto o visual do jogo. Já o cel shading caprichado é quando o artista modela os personagens com o propósito de usar a estética de desenho animado. Aí a qualidade do resultado final vai para outro nível infinitamente superior. Um exemplo de um cel shading meio preguiçoso tá dentro da própria franquia Zelda. O visual de Wind Waker não é lá essas coisas. E já um exemplo de um cel shading caprichadíssimo é o jogo de ritmo Hi-Fi Rush, que tem um visual muito bonito, e é nessa exata mesma lacuna de cel shading caprichado que tanto Breath of the Wild quanto Tears of the Kingdom se encaixam. Sempre que eu encontro um lugar alto como uma montanha, eu paro para fazer um giro pelo cenário e ficar observando o horizonte. É uma sensação deliciosamente surreal. E por essas e outras é que eu digo que esse é um jogo feito para ser jogado com calma. A estética aqui puxa mais pro lado do anime, que é um estilo que eu gosto bastante. E para os padrões do Switch são gráficos muito bonitos. No entanto, saindo do universo do Switch, os gráficos realmente são super simples e não parecem gráficos de última geração, porque de fato não são. E aí é que está, se você é uma pessoa que só joga Nintendo Switch, talvez não tenha noção do tamanho dessa simplicidade, e se satisfaça plenamente com o que vê na tela. Por outro lado, se você passar uma hora olhando para os gráficos de um game como Horizon Zero Dawn no PlayStation 5, e em seguida começar a jogar Tears of the Kingdom pela primeira vez, você vai sentir uma diferença brutal. E aí alguém vai gritar: essa comparação é absurda! Olha a diferença entre os consoles, olha a diferença de preço entre eles. E isso é verdade, a diferença entre os consoles é insana. Tem a diferença de preço, claro, mas um deles usa um hardware atual e o outro usa um hardware de 2015 ultrapassado. Só que a comparação em si não é absurda, pelo contrário, ela é perfeitamente natural. O único propósito de comparar é colocar coisas diferentes lado a lado e destacar as diferenças. Absurdo seria comparar coisas iguais. Outro ponto válido de comparação é o preço dos jogos. Um jogo de Switch custa praticamente a mesma coisa de um jogo de PlayStation 5. Tears of the Kingdom é até mais caro que a maioria. Só que gráfico é um elemento que sozinho não quer dizer muita coisa. A jogabilidade vem sempre na frente. E é por isso que eu consigo me divertir jogando até o gelinho no Atari 2600. Os gráficos da dupla de Zeldas não são de última geração, e sim carregam um certo ar de ultrapassados. Mas isso não é o problema, muito pelo contrário. O visual é um dos destaques do jogo, graças a uma direção de arte primorosa muito acima da média. Você é brasileiro?
Se você é brasileiro e fala português, então parabéns, você é o alvo preferencial do lado mais preguiçoso, desrespeitoso e francamente imperdoável da Nintendo. A Big N tem pelo Brasil e pelo brasileiro um desprezo no nível máximo. Enquanto uma pessoa normal se revolta com o descaso da falta de localização para o idioma do nosso país, o fanboy nintendista acha que está sendo banhado por néctar de ambrósia, que caso você desconheça é uma substância divina da mitologia grega, associada aos deuses do Olimpo, coisa fina. O fanboy pratica uma ginástica olímpica mental para justificar o injustificável, que nem a ginasta Daiane dos Santos no auge da carreira jamais compreenderia. E o pior argumento dos advogados de defesa não oficiais da Nintendo é que ela tá certa em não localizar para o português, porque o brasileiro é muito preguiçoso e tem que aprender inglês, é um favor que ela faz para todos. E eu concordo que aprender inglês é uma ferramenta útil demais para a vida. No entanto, vender o jogo aqui e não localizar para o português é a mais pura demonstração de desprezo que ela poderia manifestar com os brasileiros. E talvez não seja evidente para todo mundo, mas o fato é que a Nintendo é uma empresa japonesa e o idioma original dos jogos que ela cria é o idioma japonês. Agora imagina, se a Nintendo lançasse os seus jogos nos Estados Unidos sem localizar para o idioma inglês, que situação absurda isso seria. E aí sempre vai ter alguém para levantar a mão e dizer que os Estados Unidos são um mercado relevante e o Brasil não é. Quem pensa assim sofre de uma condição chamada síndrome do vira-lata. E o principal sintoma é achar normal ser menosprezado e desrespeitado por conta de um complexo de inferioridade infinito. Claramente a Nintendo quer o dinheiro do brasileiro, então de onde será que vem essa birra que ela tem com o Brasil? Certeza absoluta não dá pra ter, mas a causa mais provável é um orgulho japonês ferido. Ligado ao fato de que no passado, estamos falando de décadas, na era do Nintendinho e Super Nintendo, ela tentou participar do mercado brasileiro, e por não entender as peculiaridades do nosso mercado, ela sentiu que não foi tratada de maneira respeitosa pelos empresários da época. E desde então ela carrega essa birra no coração e desconta sua mágoa mercadológica nos consumidores brasileiros, não dedicando nenhuma mínima porcentagem de um jogo com orçamento de mais de 100 milhões de dólares para produzir os textos para o nosso idioma local. E tem gente que bate palma para isso. E só para adicionar um sal extra na ferida, ontem teve a Nintendo Direct e foi anunciado o remake do Super Mario RPG e claro, mais uma vez sem localização para o português. O déficit auditivo. Tem um ponto que eu considero muito importante e que fica o sentido de ter que dizer isso, mas a trilha sonora de Tears of the Kingdom, pra mim, não é um ponto alto do jogo. E não é porque as músicas são ruins, elas não são, muito pelo contrário, quando tocam tendem a ser da mais alta qualidade. E é aí que o termômetro volta pra dentro do peru. As músicas são boas, mas são escassas. Tocam aqui e ali, e na maioria do tempo o que ouvimos são som de passos e sons de natureza. Essa calmaria pode ser considerada uma escolha criativa, mas esse silêncio meio forçado me incomoda bastante em um game. Eu sempre espero uma trilha sonora envolvente, daquelas inesquecíveis que definem o clima e a atmosfera da área de um jogo. E quando não vem, fica uma sensação de vazio, que tá faltando alguma coisa. Mas tudo bem, isso é gosto, e gosto cada um tem o seu. No entanto, tem uma outra coisa faltando, que é uma falha real e um verdadeiro absurdo em 2023. Alguém tem que atualizar o firmware da Nintendo e contar pra ela que em um jogo que custa 70 freaking dólares com um orçamento superior a 100 milhões, quando tem dois personagens conversando em cena, esperamos ouvir diálogos narrados e não gemidinhos seguidos de linhas de texto. E alguém vai gritar, não fale assim, isso é estilo dos jogos japoneses. E eu diria que o que foi chamado de estilo eu chamo de preguiça, desleixo e mesquinharia para não gastar dinheiro com dublagem. Isso é o tipo de coisa que a gente entende e releva em um visual novel de baixo orçamento. Em uma produção multimilionária não tem como relevar. Não ter diálogo narrado era a norma na era do Super Nintendo. Hoje em cenas de personagens conversando, esperamos ouvir vozes. A maneira que cada um fala, as entonações e o tom das vozes em si, além da interpretação do ator, fazem parte da personalidade dos personagens. E Tears of the Kingdom começa certinho, a abertura do jogo é toda narrada e ficou épico. E fica difícil entender porque eles droparam o capricho no restante do jogo. Até um game todo podrão como Gollum tem diálogos narrados e localização. O fato da Nintendo ter cortado esse recurso da grande maioria do jogo é frustrante, e mostra que em certas situações ela ainda pensa pequeno demais, mesmo em uma produção do tamanho do calibre de Tears of the Kingdom. Lamentável. E agora? Depois de tudo que foi discutido até aqui, acho que já dá pra responder com confiança aquelas perguntinhas sobre Tears of the Kingdom do comecinho do vídeo. Será que vai ser o jogo do ano? Tem uma enorme chance disso acontecer, e se acontecer vai ser merecido demais.
Jogo videogame desde quando me conheço por um girino, e sei reconhecer quando vejo um trampo de alto nível na minha frente. Eu creio que outros possíveis concorrentes são Resident Evil 4 Remake, que talvez não ganhe porque não é exatamente um jogo novo, mas Tears of the Kingdom também não é exatamente um jogo novo. E tem também o Starfield, que se entregar o que promete pode ser um candidato, né? Mas vai saber o que vai acontecer. Mas algo me diz que o Tears of the Kingdom vai levar essa. Será que é apenas uma DLC de Breath of the Wild? Não é apenas uma DLC, mas se o nome fosse The Legend of Zelda Breath of the Wild Capítulo 2 também cairia como uma luva. Chamar de DLC despreza a magnitude da quantidade absurda de conteúdo e coisas a serem feitas em Tears of the Kingdom. Está mais para uma super mega expansão de Breath of the Wild. Porque Tears of the Kingdom acrescenta bastante, mas também faz um belo requentation do seu antecessor. É uma nova história, independente, mas não é um jogo tão diferente assim para poder ser considerado como completamente novo. E a resposta para essa pergunta fica na zona cinzenta. Já aproveito e também respondo se vale os $70 e não vale. Eu não vejo nenhum motivo além da ganância para Tears of the Kingdom ser um jogo mais caro que Breath of the Wild. O Tears apresenta novidades significativas sim, tem bastante coisa nova, bastante coisa inovadora, mas a base, os pilares do jogo, já estava tudo pronto. Eu tenho certeza que isso aí facilitou demais o desenvolvimento, então eu não consigo justificar de jeito nenhum um preço mais caro por esse jogo. Será que é um jogo perfeito? Não é, e tem muitos defeitos como qualquer outro jogo tem. Alguns me incomodaram bastante, como a falta de localização e de diálogos narrados, substituídos por gemidos. Mas no balanço geral, os defeitos são completamente superados pelas virtudes, que são muitas. Quando o bacon frita, eu me sinto mais que nunca compelido a ser agressivamente sincero com você. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom é um dos jogos mais inteligentes, mais bem pensados e bem produzidos que eu já tive o imenso prazer de jogar na vida. Não é apenas um jogo, é uma experiência sensorial. É uma referência para qualquer jogo de mundo aberto. É um game que estimula o jogador a tirar proveito máximo da sua liberdade e da sua imaginação para explorar um mundo vasto e cheio de detalhes. E ao mesmo tempo que faz tudo isso, não é um jogo fácil, tem desafio na medida, é um jogo bastante longo e é sempre muito bom negócio fazer parte de uma aventura inesquecível. E ainda mais impressionante é que tudo que foi apresentado nesse vídeo é apenas uma mínima fração do que o jogo tem para oferecer. Eu gostaria de ter jogado muito mais do que eu joguei antes de produzir esse vídeo, mas vida de criador de conteúdo é assim, ou gasta a maioria do seu tempo jogando ou gasta criando conteúdo. Mas tá tudo certo porque eu não queria contar o jogo inteiro para você, o que eu mais queria era abrir o seu apetite. Esse é o maior roteiro que eu escrevi para vídeos do canal, são mais de 10.000 palavras, mais de 30 páginas. Como eu sou um exército de um homem só, é como se fosse um dos 12 trabalhos de Asterix para mim. E o resultado a gente nunca sabe se vai dar boa ou se o vídeo vai morrer no dia seguinte que é publicado. YouTube é uma eterna loteria. Mas esse é um vídeo que eu não fiz pensando em resultado. Fiz porque tive muita vontade de fazer, porque um jogo como Tears of the Kingdom não surge todo dia. Aqui no Aperte Start vocês sabem que eu só recomendo coisas boas. Eu posso tranquilamente recomendar Tears of the Kingdom para qualquer pessoa que queira saber como é jogar um game extremamente bem feito de verdade. Usar bacon como referência é sempre bom, e a minha forma lipídica de dizer, sem precisar passar pano para absolutamente nada e sem nenhum deslumbramento, que esse game é de fato uma obra-prima. A única coisa que impede Tears of the Kingdom de ser um jogo ainda mais épico é estar rodando no hardware obsoleto do Nintendo Switch, então tem isso. Obrigado por assistir esse especial sobre o Zelda, e se curtiu, deixa o like, comenta, compartilha nas suas redes sociais e com os amigos, ajuda a espalhar esse vídeo por aí e também se inscreva no canal para não perder o próximo. Porque como sempre, videogame é uma das melhores coisas da vida e tamo junto.